Oi, galera, bom dia, tudo bem? Eu vim gravar hoje o trabalho de literatura do livro Romanceiro da Inconfidência. Os meus romances são do 26 ao 30. Nesse trabalho, essencialmente, eu vou falar sobre o Tiradentes, que foi uma figura extremamente importante para a Inconfidência. A minha parte dos romances é a trajetória do Tiradentes, desde o início até o fim. Então, eu vou começar. O nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi o único ativista do movimento condenado à morte. Então, isso o torna protagonista, porque outro muito conhecido, condenado não, ele foi somente exilado, foi o Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu. Seu apelido está vinculado à sua profissão de dentista amador. Ele foi órfão muito cedo, então ele teve várias profissões. A primeira foi dentista, depois ele foi minerador, e mais tarde ele foi alferes da cavalaria do Império. Então ele subiu, ele foi para o cargo da elite. E com isso, ele foi começando a trabalhar e estudar as ideias do iluminismo. Aquele iluminismo do século XVIII, aquele pessoal da Europa, aquelas ideias que estavam se expandindo. Então, ele começou a aplicar na política brasileira. E ele começou a questionar muitas leis. A primeira delas e a principal foi a derrama. O que foi a derrama? O visconde de Barbacena, ele foi dominado, responsável pela capitania de Minas Gerais. Então, quando ele entrou na capitania, ele colocou em prática a derrama, que era uma lei destinada à obrigação de pagar impostos altíssimos em cima da exportação do ouro. Então, muitas pessoas tinham que pagar impostos muito altos para a coroa portuguesa. E então, começou a injustiça, o espírito de injustiça, e com isso surgiram os inconfidentes mineiros, que eram essas pessoas que queriam acabar com a derrama. E qual que era o plano principal deles? Matar o Visconde de Barbacena e tornar o Brasil uma república. Só que, um belo dia, Joaquim Silvério, que era colega de Tiradentes, inclusive, denunciou eles em troca de dinheiro. E por isso o plano não deu certo. Vamos começar com os romances. O primeiro romance que eu vi, que eu estudei, foi o 26, que é a Semana Santa de 1789. Vamos começar com esse trecho. Como pedras sem ruído, cairão as vossas rezas, por desertos sem ouvidos. Esse trecho retrata a religiosidade no romance e sua aproximação com a Inconfidência. Em cairão as vossas rezas é a vontade do povo que não é atendida pelo governo, gerando grandes insatisfações. O outro romance é o 27, do animoso Alferes. Quem era esse Alferes? O próprio Tiradentes. Lembra que ele era alferes da cavalaria, antes de ser deposto pelo Visconde. Então aqui, não há planta obscura, que por ali medre, de que desconheça, virtude que encerre. Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso Alferes. Por aqui descansa, ali se despede, que por toda parte o povo conhece. A bússola mira, toma para leste 10 dias de marcha. Então aqui ele é comparado até com o próprio Jesus Cristo, porque a Cecília ela faz muito essa conexão com a religião. Aqui ela compara o Tiradentes com Jesus, e mais para frente ela compara o Joaquim Silvério, com o próprio Judas Iscariotes, chamando de traidor. Então aqui a gente conhece, o povo conhece quem ele era, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida pelo povo. E esses 10 dias de marcha aqui foi uma marcha que ele fez de Vila Rica, atual Ouro Preto, até o Rio de Janeiro, só para falar todas as ideias que ele tinha sobre a Inconfidência, para o povo se juntar com ele. Então, o próximo slide é do animoso Alferes. É a continuação daquele mesmo capítulo. A terra tão rica e ó almas inertes, o povo tão pobre.
Ninguém que proteste, se fosse como ele, a alto sonho entregue. Fala sem sentido, acaso repete, pois sente, pois sabe, já que se acha entregue. Aqui fala que são terras tão ricas em ouro e metal preciosos e o povo tão pobre. Porque esse povo pobre era aquele mesmo povo que estava ali extraindo ouro, não os donos daquelas terras, porque os donos, a maioria morava em São Paulo. E a terra era tão rica e as pessoas que moravam ali eram tão pobres. E nesse trecho aqui, de novo, ele já se acha entregue, ele já acha que tem um traidor no meio deles e se aproxima de novo com a religião. Então, Romance 28, todo sobre a denúncia de Joaquim Silvério. Ai, que traiçoeiro invejoso! Junto às ambições, a astúcia. Vede a pena como enrola arabescos de volúpia entre as palavras sinistras desta carta de denúncias. As terras de que era dono valiam mais que um ducado. Com presentes e lisonjas, arrematava contratos, e delatar um levante pode dar lucro bem alto. Então aqui a Cecília já chama o Joaquim de traiçoeiro invejoso, que ele era uma pessoa que realmente estava fazendo isso por inveja. E é ele que escreve as cartas de denúncia, para denunciar os inconfidentes. Esse ducado aqui, que está escrito aqui, era uma moeda europeia na época, mas também pode ser considerado um terreno ou um território. E aqui fala, e delatar o levante pode dar lucro bem alto. Então, segundo a história, o Joaquim Silvério, ele entregou o Tiradentes e todos os ativistas para a coroa, porque ele tinha uma dívida muito alta com os portugueses. Então, ele resolveu entregar, pagar essa dívida, quitar, ganhar dinheiro, ao invés de ir a favor. Romance 29, das Velhas Piedosas. Diz que leva cartas, que o senhor Visconde lhe terá confiado, que com seus haveres, se fosse na Europa, teria um ducado. Ai de quem na sua casa se deixe estar, sem supor que já partiu desta terra tão bem montado o traidor. Acorrei, vizinhos, com toda prudência, com o maior mistério, notai a passagem muito suspeitosa de Joaquim Silvério. Então aqui ele já está a caminho do Rio de Janeiro, ele já sai de Vila Rica, os vizinhos, lógico que isso daqui tem muita ficção, a gente sabe, mas aqui os vizinhos já percebem que ele está de viagem, que ele está saindo da cidade para ir para um lugar distante. O próximo romance e o último é o 30, do Riso dos Tropeiros. Quem que eram esses tropeiros? Esses tropeiros eram aquelas pessoas que eles eram como se fossem nômades dentro do território do Brasil, que eles guiavam mula, boi, e principalmente no interior, né, aqui no lado de Minas Gerais tinham bastante. Passou no macho Rosílio, e sem parar o animal, falava contra o governo, contra as leis de Portugal. Mostrava os montes, dizia que se a terra sem igual, que debaixo desses pastos é tudo rico em metal. O metem numa enxovia, e por sentença real o fazem subir à forca para a morte natural. Aqui a gente enxerga um paradoxo, né? Eles fazem subir a forca para a morte natural. Como que uma pessoa sobe a forca para morrer naturalmente? Não, isso não existe. A escritora Cecília, ela faz uma crítica aí, ela faz uma crítica social. E aqui a gente vê que esse romance, ele conta toda a trajetória do Tiradentes. Desde quando ele passava no macho Rosílio, proclamando suas ideias, provavelmente foi naquela marcha que ele fez de 10 dias, depois ele proclama que a Terra é toda em metal, ela é rica em metal, ela tem muitos, muitos, muitos metais preciosos. E depois já conta que ele, né, morreu. E foi isso, galera. Fim. Tchau, Pro. Tchau, pessoal. Leiam o livro, tenham uma boa leitura e sempre tentem achar um lugar na história que se encaixe com isso daqui, porque apesar da ficção, ele é um livro muito importante para a história e muito importante principalmente para nós brasileiros. Um grande beijo e uma boa leitura, pessoal!